De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Olá, amigos e amigas do programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Luiz Gustavo, sou médico geriatra e paliativista, membro da Associação Médica Espírita de Botucatu e coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos da Associação Médica Espírita do Brasil. E hoje eu venho aqui falar com vocês para tratar de um tema extremamente importante em nossas vidas, que são as emoções, e como a neurociência tem a nos explicar este fenômeno. Todos nós sabemos que a origem e o processamento das emoções em nosso corpo são um dos temas mais instigantes para a nossa compreensão. Nos últimos anos, o avanço das neurociências possibilitou a construção de hipóteses para a explicação das emoções, especialmente com base em estudos envolvendo recursos de neuroimagem funcional, como exames de ressonância magnética. Aliados a essa expansão do conhecimento, podemos inserir componentes espirituais para um olhar mais ampliado acerca do tema. Se nós recorrermos ao dicionário Michelis de 2021, o dicionário define a emoção como a ação de sensibilizar-se, ou perturbação dos sentimentos, ou turbação, ou reação afetiva de grande intensidade que envolve modificação da respiração, circulação e secreções, bem como repercussões mentais de excitação ou depressão. A maioria dos psiquiatras concordam que a emoção é uma tendência de ação, ou seja, de se comportar de determinada maneira, acompanhada por uma possível resposta psicológica. Tem curta duração, minutos a horas, sempre em resposta a um evento externo ou a estímulos internos cognitivos ou não, como a dor. Geralmente, as emoções produzem reações neurovegetativas, ou seja, a intervenção do sistema nervoso autônomo e, não raro, a percepção do aumento da frequência cardíaca do coração, sendo observado através das palpitações, das mãos geladas, das mãos frias, como descarga adrenérgica, sensação de falta de ar, de angústia, etc. Agora, como diferenciar emoção e sentimento? Bom, a emoção pode desencadear um impulso, uma reação instintiva sem pensar. Já o sentimento resulta da interpretação e elaboração da emoção em níveis superiores do córtex cerebral. Sendo assim, a emoção é o que eu sinto, por exemplo, a raiva, e o sentimento é o que eu descrevo como a emoção. Também se pode dizer que o sentimento é a representação em imagem das emoções, e é algo que ocorre no plano consciente. E alguém poderia perguntar: é possível estudar fisiologicamente as emoções? Sim, há uma disciplina chamada neurociência afetiva, que é a que se preocupa com as bases neurais da emoção e do humor. Desde a segunda metade do século XX até hoje, testemunhamos uma verdadeira explosão de pesquisas em neurociência afetiva, que procuraram responder a algumas questões básicas, como, por exemplo, quais os sistemas cerebrais responsáveis pelas emoções? Como diferenças nesses sistemas se relacionam com as diferenças em experiências emocionais individuais? Existem diferentes regiões para diferentes emoções ou todas as emoções são processadas numa região? Como o processamento do córtex cerebral relacionado às emoções se relaciona às mudanças corporais associadas com elas? Como o processamento cerebral das emoções interage com a cognição, com o comportamento motor, com a linguagem ou a motivação do indivíduo? Então, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, biólogos, filósofos se integram num esforço coletivo para responder essas tantas questões.
A pesquisa em neurociência afetiva utiliza recursos de neuroimagem funcional, experimentos comportamentais, dados eletrofisiológicos, estudos em seres humanos e animais, tudo isso num esforço para entender melhor a emoção e o humor em nível neurobiológico e psíquico. Sabe-se hoje, por exemplo, que uma área subcortical denominada sistema límbico é o sistema neuronal que controla o comportamento emocional e as forças motivacionais, ou seja, o processamento da emoção, enquanto o córtex pré-frontal reage o controle emocional, media pensamentos conflitantes e faz escolhas de certo e errado, e está encarregado de reprimir impulsos. Outra pergunta muito importante sobre esse tema que poderíamos fazer é: como as emoções podem interferir em nossa saúde? Bom, e aí temos inúmeros trabalhos recentes ligados a uma área da ciência chamada psiconeuroimunologia, mostrando para nós que há um sistema de interconexão de uma relação próxima entre o sistema límbico, que é o chamado cérebro emocional, e outros sistemas importantes do nosso organismo, que são os sistemas endócrino, imunológico e o restante do sistema nervoso central. Portanto, quando atribuímos um significado a algo, seja positivo ou negativo, criamos as chamadas moléculas de emoção, que são chamados neuropeptídeos. Essas moléculas de emoção levam as informações para todas as células do nosso corpo, podendo fragilizar ou fortalecer nosso sistema imunológico. Existem mais de 50 neuropeptídeos descritos e conhecidos. Esses são sintetizados em estruturas no corpo celular dos neurônios chamado ribossomos. Já se descobriu, por exemplo, que na membrana celular de algumas células de defesa chamadas linfócitos, que defendem os nossos organismos contra diversos agentes agressores, existem receptores para esses neuropeptídeos. Logo, nosso sistema imunológico não apenas escuta, mas também reage a esse diálogo emocional através das moléculas. Por esse motivo, a resposta de nosso organismo a germes patogênicos, por exemplo, varia dependendo daquilo que se fortalece ou se debilite. Claro que o cultivo de bons pensamentos, os recursos internos, os pensamentos positivos, dará força ao nosso sistema imunológico, por exemplo, para nos defender e nos manter saudáveis, sendo que o cultivo de maus pensamentos, a depressão, a ansiedade, a angústia, o ódio, a mágoa e os ressentimentos vão levar também a efeitos contrários aos dos pensamentos positivos. Para quem queira se aprofundar no assunto, há um livro muito interessante do cientista Candace Pert chamado Moléculas da Emoção, que dedicou sua vida ao estudo desses neuropeptídeos. Outra pergunta importante dentro dessa temática é: há estudos que conectam o pensamento resultante de nossos estados emocionais e a espiritualidade? Haveria uma relação entre estados emocionais e o grau da nossa espiritualidade? E a resposta é sim. Existem muitos trabalhos científicos que procuram avaliar essa correlação. E claro, que muitos não refletem exatamente a pergunta acima, e são várias as formas de combatermos o nosso descontrole emocional, pois não existe apenas a espiritualidade e a religiosidade que vão justificar esse descontrole. De qualquer forma, é um número que impressiona, principalmente porque antes de 2001, praticamente nada havia sido publicado. Chamamos a atenção para um estudo publicado em maio de 2020 na revista médica JAMA Psychiatry, uma das mais respeitadas do mundo na área, cujo título
é comparecimento a serviços religiosos e mortes relacionadas a drogas, álcool e suicídio entre profissionais de saúde nos Estados Unidos. Nesse estudo publicado nessa revista, teve como objetivo examinar prospectivamente, ao longo do tempo, a associação entre atendimento religioso e mortes por desespero, que seriam aquelas mortes relacionadas ao álcool, às drogas e ao suicídio. Esse estudo mostrou que, dentre 600 mil mulheres enfermeiras seguidas por uma média de 5 anos, aquelas que frequentavam pelo menos um serviço religioso por semana tinham um risco 68% menor desse tipo de morte do que as que não frequentavam. O que chama atenção no estudo não é propriamente a frequência a serviços religiosos, mas sim o que a pessoa que frequenta esses ambientes trabalha em sua mente e em seu coração naqueles momentos. Existem vários outros estudos comprovando os benefícios de pessoas que cultivam pensamentos positivos, que creem em Deus e possuem o hábito da prece na diminuição da mortalidade cardiovascular, mortalidade por câncer e de tantas outras doenças. Seriam essas pessoas, em outras palavras, mais espiritualizadas. E você? Como tem lidado com as suas emoções? Como tem lidado com a sua espiritualidade? Foi um prazer estar com vocês. Nos encontramos no nosso próximo programa. Um grande abraço.